Fala pessoal, estamos aqui para o Cris Responde número 11. Nossa, já número 11, como passou. Bom, amantes do automobilismo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Separei algumas das perguntas que vocês deixaram aqui nos comentários do YouTube e lá no Instagram. Já se inscreveram para o nosso canal? E vocês seguem a gente nas redes sociais? É importante, né? Dar aquele like, seguir a gente. Afinal de contas, o Pelas Pistas é o podcast de automobilismo, como diz o Thiago, né? Mais veloz do que? Do Brasil ou do mundo? O que ele fala? Da internet, exatamente. É o podcast mais veloz da internet. Então, todos prontos? Hora de matar sua curiosidade. E aí, Tuyo? Beleza? Tudo ótimo? Então tá bom. Segue sua pergunta. Como foi conquistar aquele 4º lugar na África do Sul em 1993? Foi uma combinação de muitas coisas. Parece que um gorila de 30 mil toneladas tinha saído das minhas costas, né? Afinal de contas, eu estava correndo de Minardi, uma equipe pequena, e é claro que se a gente conseguisse um ótimo resultado, marcar alguns pontos no Mundial de Construtores, a gente conseguiria se colocar numa situação muito privilegiada. E é lógico que não só o 4º lugar da África do Sul, mas também o meu 5º lugar aquele ano em Mônaco e o 6º lugar do Barbasa, se eu não me engano, em Donington, ajudou a equipe demais. Naquela época, a gente ganhava a gente ganhava dinheiro, ou a equipe ganhava dinheiro pela colocação que ela terminava no Mundial de Construtores. Então, 93 para Minardi foi um ano fantástico. É claro que poderia ter sido melhor, né? As nossas ambições eram maiores, mas foi um ano bom para eles, principalmente do ponto de vista financeiro, na colocação que eles terminaram no Mundial de Construtores, tá? E para mim, é claro que foi muito bom, porque 2 corridas antes eu tinha marcado o meu primeiro ponto na Fórmula 1. Em 92 eu terminei em 6º no Grande Prêmio do Japão, lá em Suzuka. Em Adelaide, no Grande Prêmio seguinte, se eu não me engano, eu terminei, acho que foi 8º. E daí, logo depois, na África do Sul, eu fui 4º. Então, eu estava vindo numa pegada bem interessante. Fala, Rodrigo. Beleza? Segue a perguntinha. Olá, Christian. Sou da opinião de que carros menores e menos potentes geram melhores disputas. Por que você acha que os atuais Fórmula 1 foram para o caminho inverso? Bom, Rodrigo, uma pergunta muito interessante, por vários motivos. Eu acho que, primeiro, o entre-eixo do carro, ou seja, os carros foram crescendo cada vez mais, porque de acordo com o regulamento presente, eles perceberam que fazer um carro mais comprido acaba sendo mais eficiente aerodinamicamente, e aquilo que você perde nas pistas menores, nas pistas mais travadas ou nos circuitos de rua, evidentemente não compensa em relação àquilo que você ganha nos circuitos maiores. Então, do ponto de vista do carro, é claro que um carro mais eficiente, um carro mais rápido hoje em dia, que gera mais downforce, que gera mais estabilidade, é um carro um pouco maior. Não só por causa disso que eu acabei de explicar, em partes. O outro motivo é que os motores hoje em dia, com todos os sistemas híbridos que tem, enfim, todas as eletrônicas mais complexas, acabaram sendo maiores do que, por exemplo, na minha época, quando eu corri no começo da década de 90. Porém, eu concordo com você. Eu acho que carros menores, de repente com motores simplificados em relação ao que são hoje em dia, eu particularmente sou fã número 1 do motor exclusivamente só 100% combustão e ponto final. O motor mais puro, mais simples e um pouco mais compacto, eu também concordo com você. Eu acho que iriam gerar disputas bem melhores. Uma prova disso é aquela grande discussão que a gente tem, que, na minha opinião, um dos maiores problemas que o Grande Prêmio de Mônaco tem hoje em dia não é a pista, e sim o tamanho dos carros. Fala, André, beleza? Christian, não pense em tirar o capacete do armário e fazer uma prova de endurance com o Enzo e o Pietro? Opa, todo dia a gente pensa nisso. Só que
tá sendo muito difícil a gente conseguir conciliar todas as agendas, desculpa, e também não está sendo fácil a gente conseguir, enfim, achar um carro competitivo, um carro que não tenha conflito de interesse com mais deles do que de mim, né? Com nenhum deles. Então, para combinar todos os fatores, esse é o nosso maior problema hoje em dia. Porém, eu adoraria fazer uma corrida longa com o Pietro e o Enzo. Fala, Gustavo, segue a perguntinha. O que faz mais diferença, a capacidade do piloto ou a engenharia / potencial do carro? Eu acho que os dois. O piloto é extremamente importante. Um exemplo que a gente tem disso é Max Verstappen na Red Bull. Ele está dando um baile em cima de Pérez. É claro que tem algumas pistas, né, algumas corridas que o Pérez está mais próximo do Verstappen, mas se você for comparar no mano a mano, é muito claro que Verstappen está um passo acima de Pérez. Agora, você vai falar que Pérez é um piloto incompetente, que ele não sabe guiar? De maneira alguma. É extremamente competente, já venceu corridas, já deu muito calor em cima do Verstappen, só que, de repente, o carro esse ano está funcionando um pouquinho mais para o jeito de guiar do Verstappen, um pouco menos para o jeito do Pérez, ou seja, tem uma combinação de uma série de fatores que acabam pesando bastante. E é claro que o lado de engenharia, o lado técnico, também é muito importante. Porém, a escolha do piloto, eu acho que vem acima do lado técnico e também da engenharia. A hora que eles colocam os dois juntos, a combinação de um ótimo piloto com um ótimo carro, uma ótima engenharia, a gente tem aquilo que a gente está vendo de Max Verstappen e Red Bull, domínio absoluto. Fala, Sven, tudo bem? Christian, e aí, tudo bem? Tudo bem, Sven, obrigado. Adorei o episódio com o Gabriel Bortoleto, mas preciso que você me explique uma coisa. O que é sentir as costas e sentir com a bunda? Bom, na época que eu corria, ou principalmente no começo dos anos 90, não existia uma solução como os simuladores oferecem para você hoje em dia. Ou seja, você consegue ir num simulador, consegue até alterar acerto de carro, consegue até experimentar soluções técnicas novas no carro, e daí tudo isso que você aprender no simulador, eventualmente você acaba transferindo na pista. Eu, particularmente, acho que não é de um para um. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que você sente no simulador e as respostas que você sente no simulador, que você obtém no simulador, nem sempre é a mesma coisa que acontece nas pistas. Ou eu diria que poucas vezes é exatamente aquilo que acontece nas pistas. Daí você vai me perguntar, então por que todo mundo vai no simulador? Eu acho que o maior benefício que o simulador traz hoje em dia é quando você precisa visualmente se acostumar com a velocidade do carro, porque você está parado de férias, ou seja, você ficou mais de 2, 3, 4 semanas sem guiar um carro de Fórmula 1, então isso ajuda muito. Quando você vai para um circuito novo, é claro que se você andar no simulador antes de você chegar no momento ao vivo e fazer várias voltas, vários treinos, várias horas de simulador em cima daquela pista, você vai chegar com uma vantagem muito grande no momento que você for para a pista e tiver que sentar e acelerar. Agora, voltando diretamente para a sua pergunta, o que é sentir com as costas e sentir com a bunda? Na minha época, eu não tinha o simulador, então o único jeito de eu conseguir informar os engenheiros, diretores técnicos, mecânicos daquilo que estava acontecendo é aquilo que eu sentia nas costas, aquilo que eu sentia na bunda. Óbvio que na posição que eu fico sentado dentro do carro, tanto a bunda quanto as costas acabavam me passando impressões muito fortes daquilo que estava acontecendo com o carro. A galera hoje em dia, a molecada hoje em dia, pelo fato deles terem muita quilometragem em simulador, eles guiam com os olhos. Então,
eles não têm a sensação das costas que eu tinha. É muito menor. Eles têm, só que num grau muito menor. E aquilo que eu não tenho, que eles têm hoje em dia, que é guiar com os olhos, eles conseguem guiar. Então, no momento que no simulador você entra numa curva, você escapa X graus de traseira, mais ou menos, eu sentia nas costas quanto que eu estava escapando de traseira, se era pouco, médio ou bastante. Hoje em dia, o piloto, pelo fato dele ter tanta experiência no simulador, ele só visualmente, olhando para frente, ele sabe se aquela atitude que o carro está, ele está escapando pouco de traseira, médio de traseira ou bastante de traseira. Fala, Marcelão! Qual é o truque para economizar pneu e manter um ritmo de corrida? Bom, manter um ritmo de corrida economizando pneu, às vezes é um pouco mais difícil, porque você não vai andar nos 110%. Você vai estar andando num ritmo um pouco mais baixo, e eu acho que existem algumas maneiras de você conseguir fazer isso, mas o jeito mais feijão com arroz de você economizar pneu é colocando o carro pouco em situação de lado, ou seja, sempre andando mais redondo e não andando atravessado, tanto na entrada da curva, no meio da curva, ou até mesmo na saída da curva, tentando antecipar o motor, ou seja, tracionando antes, o carro acaba escapando um pouco de traseira. É claro que você está exigindo um pouco mais dos pneus. Então, quanto mais calmo você conseguir fazer essa condução do carro, ou seja, quanto mais redondo, quanto mais desenhadinho a volta inteira você conseguir guiar, mais pneu você está economizando. Outro jeito de você também economizar pneus são nas freadas. Se você conseguir frear um pouquinho mais cedo, é claro que você também vai estar economizando a vida, vai estar dando um pouco mais de vida útil para os pneus. Daí, voltando à parte B da sua pergunta, né? Como que você transforma tudo isso ainda num ritmo interessante de corrida? Aí que está a grande pegadinha. Tem alguns pilotos que conseguem fazer isso, conseguem achar a economia e perder muito pouco tempo, achando uma economia de pneu, e tem outros pilotos que não conseguem fazer isso, acabam desgastando os pneus a mais para manter o mesmo ritmo de corrida. Isso daí chama-se a arte de poder guiar um carro de corrida da melhor maneira possível. Fala, Diego, qual é a pista dos Estados Unidos que você mais gostava de correr? Algumas. Elkhart Lake, se bem que eu sempre achei que as retas são um pouco longas demais, mas como traçado é muito interessante, seletivo e desafiador. A gente tem um pouco de tudo naquela volta. Temos freadas fortes, fracas, curvas cravadas, curvas que você... de mais ou menos média velocidade, sem visão, com visão, enfim, acontece um pouco de tudo lá, inclusive vários pilotos europeus que vão para Elkhart Lake pela primeira vez, eles relacionam o circuito com o circuito de Spa. Portland, daí você vai falar, nossa, que pista mais sem gracinha, né? Parece uma panqueca, realmente parece uma panqueca. Não sei porquê, desde a minha primeira volta que eu dei em Portland, que foi em 1995, eu sempre... me dei muito bem com aquela pista e sempre gostei demais de andar em Portland. Eu terminei 3 vezes no pódio de Indy, nunca consegui ganhar uma corrida lá, inclusive essa é uma das minhas grandes frustrações de não ter vencido em Portland, bati na trave fora essas 3 vezes. Daí teve outra vez que eu terminei em 4º, que quase ganhei a corrida, daí teve uma vez que eu estava em 2º, eu parei no final da corrida, ou seja... Não deu, não deu certo lá em Portland. Mas, virando a página, outras duas que eu também adoro pilotar, ou adorava correr lá nos Estados Unidos, é Watkins Glen, e isso mesmo, o mesmo circuito que a Fórmula 1 correu na década de 70 e começo dos anos 80, e o outro circuito é Road Atlanta, um circuito relativamente pequeno, mas que fica localizado a mais ou menos 1 hora ao norte de Atlanta. Esse circuito também é bem interessante. Vinícius, existe algum circuito oval que vira apenas para a direita? E se não existe, há algum motivo para isso? Opa, gostei dessa pergunta. Essa foi interessante. E eu não vou ter uma resposta para você.
sinceramente, não sei. De repente é algo cultural que eles inventaram nos Estados Unidos, né? A maioria dos circuitos ovais nasceram nos Estados Unidos, então deve ter algum motivo porque tudo para a esquerda. Não sei. Essa daí, ó, ótima pergunta, eu vou ficar te devendo. Adriano, qual a corrida que você sentiu mais adrenalina? Indy 500 ou Mônaco? As duas. De maneiras diferentes, porém as duas. Você viu como eu demorei para te responder, né? Ó, aqui, ó. Foi muito, eu diria que difícil, de novo, de maneiras diferentes. Foi muito desafiador Mônaco, muito desafiador Indianápolis. E o que me chamou a atenção das duas é que o nível de concentração que você precisa ter é muito grande. Mônaco, porque você não pode cometer absolutamente nenhum erro. O mínimo erro que você cometer em Mônaco, você está no guarda-reio. E eu diria que em Indianápolis você também não pode cometer os erros, porque as velocidades são muito altas. Então, o seu tempo de reação e as correções que você consegue fazer num carro em Indianápolis, quando as coisas dão errado, são muito pequenas. Você está numa janela operacional em Indianápolis muito pequena por causa da velocidade alta. Tendo dito isso, nível de concentração altíssimo, tanto em Mônaco quanto em Indianápolis. Lucas, por que os carros da Indy aguentam mais pancadas do que os carros da Fórmula 1? Porque é muito simples essa tua pergunta. Basicamente é por causa do regulamento. A natureza do regulamento de uma competição de Indy é bem diferente de uma competição de Fórmula 1. E o fato de um carro de Indy ser bem mais pesado do que um carro de Fórmula 1, aí já demonstra para você que os materiais implementados num carro de Indy são bem diferentes daqueles de um carro de Fórmula 1. Consequentemente, com materiais mais robustos, você aguenta um pouco mais de pancada do que um carro de Fórmula 1. Esse foi mais um Cris Responde. Gostaram do vídeo? Compartilhe com um amigo fã da velocidade. E não esqueçam de deixar seu, como eu sempre faço, né, like e se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar a sua pergunta, que com certeza eu vou responder. Valeu, pessoal. Te vejo lá.